Olá pessoal, então hoje vamos aprender como multiplicamos números racionais, certo? Já aprendemos então adição e subtração e agora vamos ver a multiplicação de números racionais. Então lembrando que prioritariamente os números racionais são compostos por números decimais, que é números com vírgula, e também frações, certo? Então vamos começar com a multiplicação de números decimais. Então para a gente armar o algoritmo dos números da multiplicação de números decimais, a gente não precisa cuidar com o posicionamento da vírgula e também igualar as casas decimais. É só colocar um número embaixo do outro e multiplicar como se ele não houvesse a vírgula, certo? Então, por exemplo, 2,12 vezes 1,3. Então, como que nós vamos fazer? Vamos colocar o 2,12 e vamos colocar o 1,3 aqui embaixo. Percebe que eu não estou cuidando para vírgula ter embaixo de vírgula, para igualar a casa decimais colocando zero. Simplesmente coloquei um número embaixo do outro. Vou colocar o traço e vou multiplicar. Esquece que tem a vírgula. Faz como se fosse 212 vezes 13, certo? Então vamos lá. Vou fazer o 3, vou multiplicar por todos os algarismos do 2,12. Então 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Ok. Agora, para eu multiplicar o 1 por todos os algarismos, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar um zero aqui para ir para outra casa decimal, né? Então, vamos lá. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. E 1 vezes 2, 2. E o que eu faço agora? Somo. Então, vamos somar. 6 mais 0, 6. 3 mais 2, 5. 6 mais 1, 7. 2 sozinho, fica 2. Ou seja, até aqui isso é uma multiplicação como se não houvesse vírgula. Agora nós vamos ver aonde vai a vírgula. Como que a gente faz isso? Nós primeiro nos contamos quantos números decimais, quantas casas decimais, né, algarismos decimais, os dois números têm juntos. Então olha só, o 2,12 tem duas casas decimais, ó. Então 2. E o número 1,3 tem uma casa decimal, que é o 3. Então, somando os dois, ó, tem 1, 2, 3 números, 3 casas decimais. O que a gente faz? A gente coloca a vírgula 3 números, 3 algarismos, contando da direita para a esquerda. Então, ó, 1, 2, 3. A vírgula vai entre o 2 e o 7. Ou seja, 2,12 vezes 1,3 é 2,756. 2 inteiros, 756 milésimos, certo? Então multiplica normal como se não houvesse vírgula, no final tu conta. Quantos algarismos tem depois da vírgula? 1, 2, 3. Então coloca 1, 2, 3. E a vírgula vai aqui entre o 2 e o 7. Vamos fazer um outro exemplo. 6,4 vezes 2,5. Então vamos armar. 6,4 vezes 2,5. Colocar o risco, vamos resolver. 5 vezes 4, 20. Então vamos 0 aqui e um 2 aqui em cima. 5 vezes 6, 30. 30 mais 2, 32. Certo? Vamos agora pegar o 2 e multiplicar pelos dois algarismos de cima. Então vou colocar um 0. Vamos lá, 2 vezes 4, 8. E 2 vezes 6, 12. Ok? Vamos fazer o quê? Somar. Percebe que até agora eu nem dei bola para vírgula. Vamos lá. 0 mais 0 dá 0. 2 mais 8 dá 10. Vai 1 aqui em cima, né? Então 1 mais 3 dá 4. Mais 2 dá 6. E 1 sozinho. Quantos números agora eu vejo? Quantos números eu tenho depois da vírgula? Então aqui em cima eu tenho 1. E aqui no 2,5 eu tenho 1 também. Ou seja, eu tenho dois números depois da vírgula. Então eu vou contar dois números da direita para a esquerda. 1, 2. Então a minha resposta é 16,00. Se eu colocasse só o 16, ia estar certo também, né? Porque o vírgula 00 não teria necessidade de aparecer. Então 6,4 vezes 2,5, a resposta é 16. Mas, como a gente está trabalhando com números racionais, então quando os nossos números decimais eles forem negativos, a maneira de calcular é a mesma, ou seja, nós armamos o algoritmo do mesmo jeito que estávamos fazendo nesses exemplos. Só que após a gente resolver, a gente aplica a regra dos sinais para multiplicação e divisão. Como que é essa regra? Quando os sinais forem iguais, o resultado vai ser positivo, né?
quando os sinais forem diferentes, o resultado vai ser negativo. Então vamos fazer alguns exemplos. Menos 2,14 vezes menos 3. Então primeiro esquece o sinal e vamos fazer a conta. 2,14 vezes 3. Percebe que eu não preciso igualar casa decimal nem nada. Então vamos lá. 3 vezes 4, 12, vai 2 e 1 vai aqui em cima. 3 vezes 1 dá 3, mais 1, 4. E 3 vezes 2, 6. Vamos ver quantos números eu tenho depois da vírgula. No 2,14 eu tenho dois algarismos aqui, né? Dois números. E no 3 eu não tenho nenhum, porque ele não tem vírgula. Ou seja, só são dois. Então eu vou contar a vírgula duas casas. Ó. Uma, duas. 6,42. E a minha resposta é positiva por quê? Porque os sinais são iguais, os dois são menos. Então, sinais iguais, a resposta é positiva. Certo? Vou fazer um outro exemplo. Menos 7,02 vezes 0,15. Então, vamos armar a conta. 7,02 vezes 0,15. Vamos lá. 5 vezes 2 dá 10, vai um 0 e vai 1 aqui em cima. 5 vezes 0 dá 0, mais 1 dá 1. 5 vezes 7, 35. Vamos colocar um 0 para fazer o próximo número. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 7, 7. Vamos para o próximo algarismo, ou seja, colocamos dois zeros agora. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 0, 0. E 0 vezes 7, 0. Vamos somar. 0 mais 0 mais 0 é 0. 1 mais 2 dá 3, mais 0 é 3. 5 mais 0 mais 0 é 5. 7 mais 3 é 10, mais 0 é 10. Aí o 0 vai 1. 1 mais 0, 1. Vamos contar quantos números temos depois da vírgula. No 7,02 temos dois números. E no 0,15 temos dois números, ou seja, totalizando 4 números depois da vírgula. Então, da direita para a esquerda, vamos contar 4 números. 1, 2, 3, 4. Ou seja, 1,0530. Se colocasse só 1,053, estava certo também. Por que o resultado ficou negativo? Porque o primeiro número é negativo e o segundo não tem sinal, então ele é positivo. Ou seja, sinais diferentes, o resultado é negativo. E é assim que calculamos números racionais na forma decimal, certo? Vamos ver agora na forma de multiplicação de frações. Vamos lembrar como que nós multiplicamos frações. Nós vamos multiplicar o numerador por numerador e o denominador pelo denominador. Bem simples. Olha os exemplos. 7/5 vezes 3 meios. O que nós vamos fazer? 7 vezes 3, que vai dar 21. E 5 vezes 2, que vai dar 10. Só isso. Se fração não dá para simplificar, termina aqui. O outro exemplo. 2 nonos vezes 5 quartos vezes 1 meio. Então vamos lá. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 1, 10. Embaixo, 9 vezes 4, 36. 36 vezes 2, 72. Ok? Está vendo que tanto 10 quanto 72 dá para dividir por 2, então podemos simplificar por 2 em cima e por 2 embaixo, no numerador e no denominador. 10 dividido por 2 dá 5 e 72 dividido por 2 dá 36. Então isso é multiplicação de frações, conteúdo que a gente viu lá no sexto ano, ok? Tá, e agora o que nós vamos acrescentar nisso agora no sétimo ano? Em multiplicação de frações nos números racionais. Elas vão ser negativas. E quando elas forem negativas, o que a gente faz? Regra dos sinais. Sinais iguais fica positivo, sinais diferentes fica negativo. Lembra que essa regra é para cada dois números, tá? Ou seja, para cada duas frações. Vamos fazer exemplos. Menos 11 trezeavos vezes menos 2 terços. Então vamos multiplicar. 11 vezes 2, 22. 13 vezes 3, 39. Certo? E o sinal? Os dois são menos, então fica positivo, porque os sinais são iguais. E a conta termina aí, porque a gente não consegue simplificar essas frações. Certo? Vou fazer um outro exemplo. 1 vezes 2 dá 2, 2 vezes 4 dá 8. 5 vezes 3 dá 15, 15 vezes 7, 105, desculpa, 105. Sinal. Pessoal, cuida para não colocar que todos são iguais, vou colocar mais. Não, é a cada dois números. Então, olha só. Os dois primeiros aqui é menos e menos. Então, os sinais são iguais aqui.
Então aqui ficaria positivo. Só que esse positivo com este negativo, os sinais são diferentes. Então a resposta vai ficar negativa. Certo? O 8 só dá para dividir por 2 e o 105 não dá para dividir por 2. Ou seja, não dá para simplificar. Vou fazer um outro exemplo. Quando eu tenho essas 4 frações, o 3 ele está sozinho, para facilitar a tua vida. Quando o número está sozinho, o denominador dele é 1. Então, tu pode colocar 1 embaixo para facilitar. Vamos lá. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 2, 30. Embaixo, 1 vezes 9 dá 9. 9 vezes 2 dá 18. 18 vezes 2 dá 36. Vamos ver o sinal. Menos e mais. Os sinais aqui são diferentes, ó, então vai ficar menos. Menos e mais daqui. Os sinais são diferentes, vai ficar menos. Menos e menos da última fração. Os sinais são iguais, vai ficar positivo. Ok, vamos ver se dá para simplificar. Dá, os dois são pares, ó. Então dá para dividir em 2 o numerador e por 2 o denominador. 30 dividido por 2 é 15 e 36 dividido por 2 é 18. Dá para dividir de novo por 3 no numerador e no denominador. 15 dividido por 3, 5 e 18 dividido por 3, 6. Então, isso é multiplicação de frações na forma de números racionais. Ou seja, então aprendemos a multiplicação de números racionais, tanto na forma decimal quanto na forma fracionária. Espero ter ajudado. Assista o vídeo quantas vezes for necessário. Bons estudos e boa semana.